Deus para todos, boa tarde. Vamos também, primeiramente, falar, né? Feliz ano novo para todo mundo, né? Mais um ano começando, né? Agora estamos já no dia 1º de janeiro de 2020, né? Exatamente agora no horário, né, irmão? 1h18 do dia 1º de janeiro de 2020. E aqui estamos mais uma vez reunidos, né, irmão? Em nome do Senhor Jesus Cristo, para fazer mais um podcast em nome do Senhor Jesus. Porque a intenção de fazer podcasts, né, nesse caso, é de ensinar vocês mais sobre a palavra de Deus. Porque é importante, irmão, nós conhecendo o conhecimento da palavra de Deus em espírito e verdade. Porque a gente tem que conhecer e explorar as escrituras. Então a intenção desses podcasts é nós pegar um assunto base e dar a explicação dela conforme a orientação de Deus. Então, esse é o principal objetivo desse esclarecimento forte, desse estudo. E o estudo que dessa questão, dessa vez, é a explicação sobre murmuração e contenda. Então, antes da gente começar, então, a explicar o assunto em si, nós que já oramos, nós que já estamos preparados, nós que estamos preparados no Espírito Santo, né, para poder explicar esse assunto. Esse assunto é muito interessante, porque ele envolve muito na questão da tua vida, na questão do teu lar, na questão de sua família. Porque, irmãos, a gente sabe que tem rebeldes, tem pessoas, irmão, que não respeitam nem o próximo como a ti mesmo. Tem pessoas, irmãos, que reclamam de tudo da vida. Reclama e reclama e reclama. Faz a sua vida de reclamação. Não está nem aí com as coisas de Deus. Mas estejam certos de uma coisa. A pessoa que semeia contenda dentro da casa, ela vai ter uma forte cobrança da parte de Deus. Então, lembra de uma coisa. Deus, ele vai pegar esse mundo de surpresa muito a sério. Então vocês que estão aí murmurando, rindo, zoando, eu falo a vocês, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus, quando ele estava vivo, ele dizia para o povo que nós iríamos passar por tempos trabalhosos. Eu vou até ler aqui na minha Bíblia, que foi aqui o assunto em questão de uma explicação que o Senhor nos dá de explicar aqui. Por que tempos trabalhosos? Por que nós estamos nos tempos trabalhosos? É importante, irmão, nós conhecer a palavra de Deus. Mas principalmente aqui, ó, em 2 Timóteo, capítulo 3, Deus fala da seguinte maneira sobre essa questão. E essa questão, irmãos, ela é bem explicativa, ela é bem assim, interessante de vocês saberem aonde que você pisa, aonde que você anda, não é verdade? Então a gente tem que ter vigilância dobrada. Mas aqui nessa minha Bíblia, aqui normalmente, essa que eu abri, ela diz o seguinte nos primeiros versos. Olha aqui, ó. Sabe, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Aí vem no verso 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos. Avarentos é o quê? Pessoas que amam o dinheiro, mais do que o próprio Deus. Presunçosos, são pessoas orgulhosas de si próprias. Pensam só nelas e não pensam no seu próximo como a ti mesmo. Soberbos, são pessoas egoístas, né? De tudo, qualquer forma. Blasfêmios, pessoas que vivem zombando, criticando da palavra de Deus, zombando de Deus, zombando de Jesus, e zombando ainda por cima do Espírito Santo. Desobedientes a pais e mães, são crianças, por exemplo, né, ou pessoas que pai tem filho ou filha, e você dá uma ordem para o teu filho e ele não obedece, ele não te respeita, ele não tem educação com você. Isso é desobedientes a pais e mães. O pai dá uma ordem, uma orientação para o teu filho não obedeça, ele desobedece. Ingratos são pessoas que são assim, pessoas que não são, pessoas que não agradecem, né, irmãos? Pessoas que você dá um presente para ele, vamos dizer assim,
E a pessoa não aceita. A pessoa é ingrata, sabe? A pessoa não fica assim agradecendo a tudo que Deus fez na vida dela, ou que o pai se esforçou para comprar um presentinho, dar para a criança, sabe? É pessoas ingratas mesmo, profanos, gente que profana o nome de Deus. É, por exemplo, em outras palavras, caluniadores. É pessoas que riam e zombam do nome de Deus. Sem afeto natural. O que é sem afeto natural? Estão virando para outros tipos de sexos, né, irmãos? É como fala, são pessoas que largam a seleção natural entre homem e mulher e se unem a pessoas do mesmo sexo. Isso é uma bagunça desenfreada, irreconciliável. São pessoas assim que não perdoam uns aos outros. Caluniadores, aí, ó, pessoas também zombadoras da palavra de Deus. Incontinentes. São pessoas incontinentes. Né, irmão? Cruéis. Cruéis são pessoas de maldade. Sem amor para com os bons. É pessoas assim maldosas. Pessoas maliciosas, né, irmãos? Traidores. Pessoa que fica traindo um ao outro. Exemplo, isso acontece muito em casamento, entre homem e mulher, etc. Você estava contando com seu amigo para te ajudar, ele trai você. Não é verdade? Pessoas que traem a palavra de Deus, né? Tá falando do caminho de Deus e vira para o caminho do mal. Obstinados. Obstinados. Pessoas que são golpistas, né, irmãos? Pessoas golpistas. Orgulhosos. Pessoas orgulhosas de si próprios. Muito mais amigos dos direitos do que amigos de Deus, né? Ainda pareça de piedade. Parece que tem parente de piedade, por exemplo, a pessoa tira selfies no celular. Mas negando a eficácia delas. E Deus fala o quê? Destes afastas. Foi o que eu li aqui na Bíblia. Destes afastas. Vocês vêem só? Eu vou ler agora aqui na Bíblia Fácil, que já abriu. E eu vou pegar para vocês de novo o mesmo capítulo. 1 Timóteo, capítulo 3. Olha aqui para vocês verem. Aí, lembre-se que nos últimos dias haverão tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores. Tá vendo aí, ó? Xingadores são blasfemadores, ingratos, desobedientes a seus pais e não terão respeito pela religião. Ou seja, profanos, não têm respeito com sua religião, não terão amor pelos outros e serão duros. Caluniadores, incapazes de se controlarem, né? Violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Perecerão ser seguidores da vossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Vocês entendem isso aí, irmão? Mesmo significado. Só que aqui está bem mais fácil de entender. Então vocês entendem, irmãos? Vocês entendem o que isso dá? E o assunto que nós vamos falar, irmão, é sobre murmuração e contenda. O dicionário sobre murmuração e contendas. Mas vocês querem saber o que são murmurações e contendas? O que isso tem a ver com o assunto que nós vamos falar nesse podcast? Por que existe murmuração e contenda? Por que as pessoas zombam das pessoas? Por que as pessoas riem da palavra de Deus? Por que elas não têm educação com o próximo? Muito bem. E eu vou ler para vocês sobre esta questão, irmãos, para vocês entenderem que o próprio Deus não agrada de contenda. Quer ver? Vou procurar aqui, vou ver se eu acho. Para vocês saberem esta importância. Primeiramente, para vocês entenderem o que é contenda, para começar. Contenda. Vamos ver se está aqui a explicação. Aqui não vai ter. Deixa eu ver outro aqui, dicionário. Distrações, teologia, lugares, ministro.
Chave bíblica. Vamos à chave bíblica. Contenda, sabe o que é, irmãos? É como soltar de águas represadas. Deixa por isso a porfia, antes que haja rir. Irmãos, eu vou pegar o dicionário para vocês entenderem o que é contenda. Tá bom? Eu pegar contenda. Como que é uma contenda? Vamos explicar no significado bíblico. O que é uma contenda? Para vocês terem uma ideia no dicionário bíblico que eu vou pegar aqui na internet. Bom, contenda, irmãos, nada mais é que ação ou efeito de contender, que é brigar, de altercar e de briga. Então, ele nada mais é, irmãos, que processo judicial, que há disputa ou discórdia, litígio, contenda entre herdeiros, ação ou efeito de contender, de brigar, de altercar e briga. Em outras palavras, tem a ver com briga. Em outras palavras mais fáceis, contenda, irmãos, é briga. É você brigar com seu familiar. É você brigar com o teu próximo. É você usar com punhos, né? Ou você, através de sua palavra, acabar provocando uma contenda na tua casa. Isso é contenda. Então, irmãos, é um estado tremendo. Mas o que é a murmuração também? E murmuração? O que é a murmuração? Vamos lá. Murmuração. Enquanto a contenda é briga, murmuração é a ação, o efeito de murmurar, é sussurrar. Conversa entre muitas pessoas sobre alguma coisa sem importância. Mexerico ou boato. Murmuração, sabe o que é, irmãos? Quase que nem fofoca. Falatório em que há depreciação. Rumor ao teor maldicente. Vocês entendem? É a conversa entre muitas pessoas sobre alguma coisa que não tem importância. Mexerico ou boato. Tá vendo aqui? Pessoas que fazem boato. Pessoas que fazem mexerico. Mexerico é a mesma coisa que fofoca. A pessoa sussurrar. A pessoa reclamar. Então é a ação, o efeito de murmurar. Sussurrar, murmúrio. Conversa entre muitas pessoas sobre alguma coisa sem importância. Mexerico ou boato. Tá vendo aí? Mexerico, boato. E Deus, irmãos, não se agrada de você murmurar ou de você contender contra o seu próximo, tá? Então, irmãos, vamos lá ler então a palavra sobre este assunto-chave que está em Êxodo, capítulo 1, capítulo 17, versículo 1 a 7. Vamos ler com atenção esses 7 versos. Esses 7 versos vão estar ligados com o assunto que nós vamos falar. Primeiro eu vou ler a palavra e aí vocês vão ver o que a gente vai dizer já já. Vamos lá. Vamos ler com a ajuda e a guia de Deus. O povo de Israel saiu do deserto de Sim, caminhando de um lugar para outro, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Eles acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beber. Então reclamaram contra Moisés e lhe disseram: dá-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão reclamando? Porque estão pondo o Senhor à prova. Mas o povo estava com muita sede e continuava reclamando e gritando contra Moisés. Eles diziam: por que você nos tirou do Egito? Será que foi para nos matar de sede, a nós, aos nossos filhos e às nossas ovelhas e cabras? Então Moisés clamou pedindo a ajuda de Deus. O Senhor, ele disse: o que é que eu faço com este povo? Mais um pouco e eles vão querer me matar a pedradas. O Senhor disse a Moisés: escolha entre eles alguns líderes e passe com eles na frente do povo. Leve também o bastão com o qual você bateu o rio Nilo. Eu estarei diante de você, em cima de uma rocha, ali no Monte Sinai. Bata na rocha,
e dera sair a água para o povo beber. E Moisés fez isso na presença dos líderes do povo de Israel. Então deram àquele lugar os nomes de Massã e Meribá, porque os israelitas reclamaram contra Moisés e puseram o Senhor à prova, perguntando: o Senhor está com a gente ou não? Aí fica um boato nessa questão, né, irmãos? Mas se vocês entenderem a história bíblica, desde que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, depois de serem livrados do Egito, livrarem daquele povo egípcio que escravizaram por 400 anos os escravos israelitas, o que aconteceu nessa situação? Eles acabaram caminhando no deserto e eles estavam reclamando, né, irmão? Estavam reclamando que não tinha água, não tinha o que comer, não tinha o que beber. Reclamava para Moisés. E eles falavam: você tirou nós do Egito, agora vamos passar fome. Agora nós vamos sofrer. Aí começou lá, né, uma murmuração. Começou a contenda, começou a discussão. Sabe, irmãos? E a gente vê isso nos dias de hoje. Irmão, contenda, como você entendeu no significado do dicionário, é briga. Irmãos, briga acontece de tudo qualquer jeito. Seja quando você vê uma partida de futebol, você não vê um time e um outro brigar um com o outro, dá umas pontadas, dá uma briga lá, o cara bateu, o cara quebrar a cara do outro. No bar também, né, no dia a dia na rua, quando a pessoa fala: vamos resolver isso aí lá fora. Quando eu estava na época do estudo da escola, eu lembro que quando eu estudei, eu era um pouquinho mais novo, toda vez tinha briga na escola. As pessoas iam lá, gostavam de ver lá, a brigaiada, o cara batendo um com o outro. É só briga, 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 briga. O cara gritava assim lá na escola: briga, 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 briga. O pessoal ia lá e brigava. O pessoal estava até dando risada, o pessoal estava até gostando da briga. Era assim na época dos anos 90, né, irmão? Quando estava estudando na escola pública, e o pessoal ficava brigando, o pessoal batendo a cabeça, quebrando a cara um do outro. Todos iam na diretoria depois, né? E a coisa era resolvida. Com suspensão, né? Com advertência, enfim, né? Murmuração, pessoa reclamando, as pessoas ficavam ali reclamando de Deus. Você sabe que murmuração é reclamação. É sussurrar. É você fazer reclamação, reclamar da tua vida, reclamar em todo tempo, de tudo qualquer jeito. Toda hora você está reclamando. Toda hora você está batendo cabeça. Toda hora você está contendendo com a pessoa. Toda hora. Murmuração. Murmuração, toda hora lá. Aí depois você ouviu o cara fofocar. Aí fazendo... Que nem a gente falou ali, né? Os mexericos. Mexericos, irmãos, na Bíblia, é chamada de fofoca. Sei lá. Ouvir fofoca no ouvido. O cara fala no ouvido da pessoa. Aí você vai ouvir a fofoca da boa. A pessoa fez isso. A pessoa fez aquilo. Sabe, irmãos? Mas a Bíblia, ela é contra quem semeia contenda. Aonde está escrito? Se vocês pegarem Provérbios, eu até ainda não entrei no assunto, mas Deus me fez lembrar a palavra lá em Provérbios, de 7 coisas que abomina a Deus. Mas a 7ª é a pior de todas. Quer ver? Eu vou pegar aqui para vocês verem. Que eu não estou brincando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, achei. Ó, abri na página. Irmãos, olha aqui. Uma das coisas que Deus mais abomina. Quer ver? Deixa eu ver aqui. 7 princípios. Eu estou tentando procurar aqui, irmãos. Eu quase abri aqui na página. Vamos ver. Sabe o que é interessante, irmãos? Deus fala desses 10 princípios. 7 coisas que abomina a Deus. 7 coisas. Então vocês pensam assim, que Deus não agrada da contenda. Não agrada mesmo, irmãos. Ele nunca agradou de uma pessoa fazer contenda um com o outro. Então você vai perder seu tempo e ficar discutindo e reclamando da tua vida? Todo dia?
Deixa eu achar aqui. 7 coisas que Deus detesta. Sabe quais são as 7 coisas que Deus detesta? Eu vou até pegar aqui a lista. Ó, se eu não me engano, deixa eu ver aqui a pista. Eu sei que é em Provérbios. Deixa eu ver. Provérbios, capítulo 6. É 6 mesmo. Versículo de 16 a 19. Quais são as 7 coisas que Deus detesta? Tá aqui a resposta. 6 coisas aborrece o Senhor. E a 7ª, a sua alma abomina. Quais são? Olhos altivos, não é o assunto desse podcast. A língua mentirosa, não é o assunto desse podcast. As mãos que derramam sangue inocente, não é assunto que a gente vai discutir. E coração dos que maquina pensamentos viciosos, também não tem nada a ver com o podcast. E pés que apressam a correr para o mal. E testemunha falsa que profere mentiras. E tá aí o assunto do nosso podcast. E o que semeia contenda entre irmãos. Aquele que fica partilhando contenda entre os irmãos, são pessoas, pode ser no meio da família, pode ser no meio do teu amiguinho, ou seja o que for. Ou a pessoa que serve a Deus na igreja, e de repente o cara começa lá a fazer murmuração. De repente o cara fica falando daquele outro, e fala assim, fala isso, aí xinga, aí provoca. Esses aí, irmão, Deus não agrada. A própria Bíblia é contra pessoas que semeiam contenda entre irmãos. Ou seja, causa briga entre os irmãos, causa revolta entre os irmãos. Então a introdução desse assunto ele é bem claro. Nada mais do que deplorável e comprometedor da vida espiritual de um povo ou de um indivíduo que a sua insensibilidade para com as bênçãos de Deus. Não é mesmo? Deplorável, comprometedor. Então, irmãos, a partir desse ponto que a gente leu a palavra, nós verificamos que a murmuração e a contenda se tornam frequentes nas experiências com Israel. Apesar das manifestações constantes do próprio amor de Deus e da tua misericórdia de proteção. Somente apenas no livro de Números, lá no capítulos 11 a 21, vai registrar 7 rebeliões contra o Senhor e contra Moisés. É claro que não é o assunto do podcast, né, que é muito extenso, mas de uma certeza vocês podem ter números para claramente sobre essas 7 rebeliões. Eu vou até ver aqui os títulos para falar para vocês, mas não dá para ler porque é muito comprido e tomaria muito nosso tempo. Então vamos lá, ó, 7 a 11. É só vocês pegar aqui, ó, todos os capítulos que falam de rebelião. Vamos lá, 11, quer ver? Vamos começar aqui, ó. Lá em Números, que esse livro é muito específico, as murmurações dos israelitas, aí tá vendo? Murmurações dos israelitas, Moisés acha pesado seu cargo, Deus designa 70 anciões para ajudar Moisés, e assim vai. Tá vendo? Israelitas que querem voltar para o Egito. Aos murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. A repetição de diversas leis. A rebelião de Corá, Datã e Rabirão, etc. E a vara de Arão floresce. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem mais um momento aqui que eles murmuram. A água da separação. A morte de Miriam. Moisés fere a rocha e as águas saem, etc. Então, irmãos, é muito assim, contenda, né, que eles causam. Então, se vocês lerem direitinho o capítulo do livro de Números, vocês vão entender que eles fizeram 7 rebeliões contra o Senhor e contra Moisés. Eles não estavam felizes, né, irmãos? Mas Deus, irmãos, por tua infinita misericórdia e proteção, os protegeu, os guardou. Então não foi por acaso que o Espírito Santo permitiu a narração desses acontecimentos. Então não diferimos muito daquele povo, nem as nossas reações da dele. Então vamos pensar aqui no cotidiano. Vamos pensar aqui na Terra, nos dias de hoje. Vamos pensar nesse século 21. Vamos pensar nessa década que está começando hoje. Então o que a gente pode explicar detalhadamente sobre esse assunto? Podemos explicar o seguinte. Irmão, quem que não briga? Quem que não reclama da vida?
Quem que não ficaria batendo sua cabeça para Deus e falando, misericórdia, Senhor, passando isso, passando aquilo, só reclama, só faz fofoca da vida da pessoa, só fica contendendo, só fica brigando, só fica odiando o próximo, só fica discutindo, só perde seu tempo reclamando da vida. Todo tempo está reclamando, todo tempo está batendo boca. E eu vou falar, Deus não se agrada, irmãos. Deus não se agrada. Você já pensou o que Deus vai fazer com esse mundo, irmão? Em breve? Você já pensou? Você rebelou contra Deus? Já pensou o que acontece? O que semeia a discórdia entre os irmãos? Isso aí são 7 princípios. São 7 princípios. Então é pesado esse assunto, irmãos. Então pense. Até o povo de Israel foi rebelde, irmão. Foi rebelde. Então, irmãos, esses acontecimentos que aconteceu, não aconteceu por acaso, não. Nem das reações, nem das dele, irmão. Então, irmãos, a gente vê as famílias, seus amigos, o dia a dia desse mundo, às vezes por causa de um ciúme, às vezes por causa de uma briga, ora morte, ora pessoa matando outra pessoa, ora roubo, ora contenda. A contenda leva para a destruição. A contenda leva para as drogas. A contenda leva para a bebida alcoólica. A contenda leva para pecados que Deus não agrada. Então, o que é semear contenda? E que é a pessoa semear contenda um com o outro? Então Deus deixa bem claro que por causa das nossas fraquezas, repete-se a nossa experiência desse triste mal, irmãos. Com que incrível facilidade nós contendemos e murmuramos uns com os outros. Para a nossa admoestação, a gente vai explicar e ensinarmos as causas e os efeitos deste comportamento reprovável. Porque Deus reprova esse tipo de comportamento, irmãos. Principalmente pela história do povo hebreu, verificando até onde isso nos diz a respeito. Então agora, nós vamos entrar especificamente no assunto e vocês vão entender as causas principais e os principais efeitos desses comportamentos de contenda e murmurações que são totalmente reprováveis por Deus, mas que tem perdão se nós se arrependemos do nosso mal, irmãos. É claro que a blasfêmia contra o Espírito Santo, vai dizer sempre, não tem perdão nem agora e nem na consumação dos séculos. É o único pecado de morte, mas Deus pode perdoar os dos outros pecados. Então, vamos então entender as causas e explicar aqui em detalhes por que isso sobrevém. Vamos para as causas então. São múltiplas as causas de contendas e da murmuração do povo contra o Senhor e contra os seus próprios guias, Moisés e Arão, que na época, né, irmão, estavam ajudando o povo a chegar na cidade, na terra prometida, né? Eles estavam guiando o povo para a cidade prometida, que Deus prometeu na terra prometida. Então examinaremos alguma delas e aplicando a nossa própria vida as lições ministradas, certo? Então, quais são as principais causas de contenda e da murmuração do povo contra o Senhor? Vamos lá. Vamos começar, né? Qual é o primeiro? Ansiedade descabida. Olha aí, ansiedade descabida. Então, vamos dizer no nosso texto, em Rifide, né, que o povo, não achando água para beber, contendeu com Moisés, tá vendo aí, ó? Murmurando contra ele. Êxodo capítulo 17, versículo 2 e 3, que a gente leu agora há pouco, né, irmãos? Não era esta a primeira vez, eles estavam reclamando, eles estavam caminhando no deserto, só que o povo, por causa da sua ansiedade descabida, acabou contendendo com Moisés, acabou reclamando com ele. Por motivo semelhante, toda a congregação já havia murmurado contra Moisés e Arão. Onde está escrito isso? Em Êxodo, capítulo 16, versículo 2 e 3. Vamos lá no Êxodo, capítulo 16, 2 e 3. Olha aí, ó.
Olha onde eles começaram a reclamar. Então, ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos, pelo menos, nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto, a fim de matar de fome toda esta multidão. Vocês estão entendendo como que o pessoal reclamou? Vocês estão entendendo? O pessoal reclamava. Ah, vamos voltar para o Egito. Ah, lá pelo menos a gente podia morrer em paz. Lá pelo menos a gente tinha que comer, o que beber. Né, irmãos? Não é assim? Então, irmãos, eles estavam reclamando. Sabe o que é interessante dizer para vocês? Isso aqui é fácil de explicar para vocês. O que é uma pessoa que reclama todo dia da tua vida? Todo dia que a ansiedade descabida. E a pessoa reclamando com pouco que tem. Ah, eu tenho um computador e o outro não tem. Ah, eu estava tão bem nessa situação, aí vem essa situação, aí eu passo por isso. Claro, irmão, nós somos falhos. Todo ser humano é falho. Aí, por causa de uma ansiedade descabida, você acaba reclamando da tua vida. Eu que digo, eu reclamava também. Quem que não reclama, irmão? Quem que não reclama uma hora da vida? Eu estou naquela situação, Senhor. Tem misericórdia. Ah, Senhor, que situação difícil. Misericórdia, Pai. Não é verdade? Reclamar. Tem gente que tem a vida o dia inteiro só de reclamação da vida. Toda hora, se você pensar 24 horas por dia, a pessoa está reclamando da tua vida. Toda hora murmurando contra a sua vida. Então, irmãos, sabiam e marchavam sobre as ordens e proteção do Onipotente. Eles estavam marchando sobre as ordens. Eles sabiam que estavam andando com Deus, com ordens e proteção do Onipotente. Quem que é o Onipotente? É Deus. Então já haviam testemunhado até os feitos extraordinários do Senhor, ou seja, as pragas que eles viram, a situação do Egito, para tirá-los do Egito, né, irmão? Todas as 10 pragas que caiu sobre o Egito, e eles viram o que Deus fez para tirá-los do Egito. Eles reconheciam Deus, mas reclamavam. Então deviam, por isso, descansar na fidelidade. Eles teriam que confiar deles na fidelidade e na providência de Deus, irmãos. Mas não. Ficavam murmurando, ficavam reclamando. Ficavam perguntando para ele. Né? Eles murmuravam no capítulo 16 aqui, ó. Ah, podíamos pelo menos sentar, comer carne e outras comidas à vontade. Ah, vocês nos trouxeram para esse deserto a fim de matar de fome toda essa multidão. Eles reclamavam com pouco, irmãos. Tem gente que reclama por tão pouco e Deus desagrada daquela alma por alguma coisa. Nós, irmão, nós somos falhos, nós sabemos todas as nossas falhas. Deus conhece muito mais nós do que vocês imaginam. Nós conhecemos uma parte, só uma casca que nós sabemos de nós. Mas Deus, Ele conhece o nosso pensamento e o nosso coração. Você vai viver sua vida só reclamando? Só reclamando e não viver com Deus em espírito e verdade? E de você ter paciência, de você ter mansidão no teu coração, de você ter calma? Então, irmãos, é isso. Reclamando por pouco. Então, irmãos, vamos dizer nós aqui, quantas vezes a gente também reclama do que falta? Quantas vezes que nós reclamamos da nossa vida, sem ao menos agradecer o que temos e recebemos? Aí entra lá que a gente falou, nos últimos tempos, que queria ter pessoas que são ingratas. Sabe o que quer dizer isso aí? Ingratidão. As pessoas não agradecem pelo pouco que tem para Deus, não pede nem graça. Senhor, graças te damos por mais um dia de vida na face dessa terra. A pessoa só quer reclamar o tempo todo. Irmão, isso aí não precisa a pessoa ser crente para dizer. Não precisa a pessoa ser crente para saber, irmãos, que a gente não pode ficar reclamando da nossa vida, não. Até os ímpios, irmãos, tem que ter, propriamente dito, né? Embora são pessoas maldosas, até elas reconhecem, irmão, que não pode reclamar direto também. Mas nós sabemos, irmãos, que a gente que anda no sangue de Jesus, nós temos que evitar, irmão, ter uma ansiedade descabida. Preocupar com a tua situação terrena e você não focar na tua salvação também. Irmão, nós vivemos uma vida difícil? Vivemos, todos nós vivemos. Porque o mundo é de aflição. Quem que não passa a prova? Quem que não passa a luta? Todos nós passamos. Então, irmão, Deus conhece o íntimo do nosso coração.
Então, irmãos, Deus não agrada de pessoas muito ansiosas. Então, procura não reclamar da tua vida. Procura agradecer em todo momento o que Ele fez na tua vida. Porque é isso que nós vamos ter da garantia do Senhor. Como escrito em Mateus, capítulo 6, que eu vou ler aqui agora. Mateus, capítulo 6, o versículo é de 31 a 33. Portanto, olha o que Deus está falando aqui, ó. Não fiquem preocupados, perguntando, onde é que vamos arranjar comida? Onde é que vamos arranjar bebida? Onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é o que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está nos céus sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer e Ele dará todas as coisas. Em outras palavras, que está escrito em outras Bíblias. Busque o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Vocês entendem isso? Então para de reclamar da tua vida. Para de murmurar por causa da tua ansiedade. Você fica ansioso, faz mal para a tua saúde, faz mal para você mesmo. Você que é de Deus, saiba ter paciência. Saiba enfrentar a tua ansiedade usando da paciência que Deus te deu. Usando com humildade, com bondade, com mansidão de espírito. Porque ora e espera a providência de Deus. Próprio Deus que nos cuide de nós, irmãos. É Ele que prepara todas as coisas. É Ele que toma caminho daquilo que nós precisamos. A gente não tem que ficar reclamando. Espera com paciência. E se Deus tiver a misericórdia na tua vida, Ele vai te alcançar. É que nem nós aqui, né, irmãos? Povo de Deus, no tempo que nós estamos difícil. Nós estamos murmurando, reclamando. Senhor, Senhor, venha buscar teu povo. Senhor, venha arrebatar tua igreja. Calma. Os planos nossos são um. O de Deus são outros. Ele sabe o momento certo de tirar a noiva de Cristo da terra. Ele sabe a hora que vai precisar socorrer seu povo. Então, espere e aguarde. Não perca a esperança. Como diz o ditado popular, a esperança é a última que morre. Não murmura, não reclama. Ah, porque Jesus não voltou. Ah, porque tanta prova, porque tanta luta. Espera com paciência. Um tempo certo, na hora certa, a trombeta vai tocar. E Deus vai vir, através de Jesus Cristo, buscar seu povo. A noiva de Cristo que está preparada para entrar nas bodas de ouro do Cordeiro. Aí vocês vão falar lá na glória, valeu a pena esperar. Porque para todos os movimentos, todas as coisas, como em Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado por Deus. Então, como Deus está falando aqui nesse primeiro dia de 2020, espera com paciência. Não murmura, não reclama. Glórias a Deus. Espere com paciência. Porque o próprio Deus sabe o momento certo de tirar os escolhidos da terra. Tá bom? Segundo item, esse aqui é muito importante, irmãos. A influência de estranhos. Olha aí seu amiguinho, sua amiguinha com quem você anda, né? Eu vou explicar para vocês esse assunto aqui. Quando os filhos de Israel partiram do Egito, eles subiram com eles com um misto de gente. Êxodo capítulo 12, verso 38. Capítulo 12, verso 38. Então, alguns mestres da lei e alguns fariseus disseram a Jesus. É Êxodo, né? Êxodo capítulo 12, verso 38. Com eles foram muitas outras pessoas e também muitas ovelhas e cabras e muito gado. Outras pessoas acompanhou eles, irmãos. Foi ovelhas e cabras e muito gado que acompanharam os israelitas, irmãos. Então, ele deixa bem claro isso em Êxodo capítulo 12, verso 38. Esse misto de gente é descrito como populacho ou vulgo que estava no meio deles. Números capítulo 11, verso 4. Havia estrangeiros viajando com os israelitas. Aí, ó. Eles estavam com muita vontade de comer carne. E até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo
Ah, se tivéssemos um pouco de carne para comer, reclamavam com muito pouco, né, irmãos? Ah, se tivermos o que comer, né? Não eram israelitas, obviamente, né, irmão? E esses próprios estranhos exerceram influência perniciosa, levando Israel à murmuração, ao protesto e à crise. Então, não há nada mais prejudicial para a causa de Cristo ou as almas do seu povo do que a união em pessoas de princípios diferentes. Então, é muito perigoso do que ter de tratar os inimigos declarados e conhecidos. Satanás sabe isto bem e, por isso, faz constantes esforços para levar o povo de Deus a ligar com aqueles que têm princípios ambíguos, ou, por outro lado, para introduzir falsos elementos, falsos professos, né? Através do meio do que procuram, de qualquer modo, seguir um caminho de separação do mundo. Tá, vamos explicar isso aqui. Não é complicado de explicar. Então, muitos estão no meio do povo de Deus, irmãos, sem a própria experiência do novo nascimento, ou seja, do batismo das águas, do batismo do Espírito Santo. Aderiram, mas não se converteram, tá vendo? Aderiram, né? Mas não se converteram verdadeiramente. E essas pessoas causam transtornos na vida da igreja. Eu vou explicar por quê, irmãos. Irmãos, a gente sabe, irmão, que muitas pessoas se faz de amigo, se faz de parceiro, se faz de amizade. E aí, amigo, tudo bem? Ô, meu amigo, faz isso, faz aquilo, me ajuda. Aleluia, teu santo nome, irmão. Aí vamos supor que a pessoa está andando com ímpio. Lembra que a gente fala que os justos verdadeiros não devem aceitar conselho de ímpio? Porque se você aceita conselho de ímpio, aonde que você vai caminhar? Você vai caminhar com ele na boate? Vai levar você lá pro local para fornicar? Na boate? Vai levar você lá pro... Glórias a Deus, Senhor da glória. Vão levar vocês lá pro centro de macumba? Então, a gente não deve andar com estranhos, irmãos. A gente não deve aceitar convite algum. Nós devemos negar eles, irmãos. Glória ao santo nome. Porque, irmãos, a gente sabe, irmãos, que o inimigo, ele está minando para nos derrubar. Colocar nós, aleluia ao santo nome, no erro, no engano. Né? Aí daqui a pouco, quando a pessoa tem razão de aconselhar uma pessoa, por favor, não anda com essas pessoas. Aí a pessoa começa a contender, a pessoa começa a brigar, começa a discutir, começa a ter raiva, né? Só porque ela tem um amiguinho. Aí você tá andando no conselho dele, aí você vai mexer com droga. Aí você vai mexer com bebida alcoólica. Irmãos, são os que levam a maus caminhos. Se você não tomar cuidado, não pedir vigilância, não pedir entendimento de Deus, aleluia, eu posso sair com aquela pessoa? Eu posso andar? E se Deus falar não para você? Você vai ser desobediente a Deus? No mundo de hoje, irmãos, se a gente não seguir a orientação do Espírito Santo e não seguir, você que é filho, tem pai, tem mãe, e a pessoa está aconselhando você da verdade. Se o teu pai ama você, ou tua mãe ama você, ele vai te aconselhar certo. Não anda com estranhos, não anda com pessoas que querem te destruir. Você vai aceitar o conselho do ímpio? Você vai aceitar o conselho de um estranho? Glórias a Deus, toma muito cuidado. Essas amardias, irmãos, são setas do maligno. E ele vai fazer você perecer o tempo todo. Sempre dando mau conselho. Sempre falando, isso aqui não tem problema. Isso aqui pode. Isso não tem importância. Toma muito cuidado com o conselho de estranhos. Glórias a Deus. Pessoa que sabe analisar suas amizades. Sabe analisar as pessoas. A pessoa não cai no engano da mentira. Não cai no engano dessas pessoas que aparecem ser, aleluia, pessoas legais, pessoas bacanas. Aleluia, teu santo nome. Cuidado, cuidado, porque ela pode ser boa por dentro, pode ser um fruto maduro por fora e por dentro ele é podre, cheio de verme, cheio de imundícia. Então, toma muito cuidado, porque isso é uma forma de contenda e murmuração. Aí teu pai vai tentar te aconselhar, tua mãe, né? E você vai ouvir a pessoa, aleluia, que está te aconselhando errado. Você não vai ouvir o conselho da tua mãe, do teu pai? Você não vai seguir a verdade? Então toma muito cuidado com onde você anda.
Tem muitas pessoas que diz seu amigo, mas não é. Quer te colocar você no lamaçal do pecado. Quer colocar você no engano. Quer colocar você na droga, na violência, na bebida. Quer tornar você um marginal. Toma muito cuidado. Nega o teu inimigo. Aleluia, teu santo nome. Como em Salmo 1 fala. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não ouve o conselho do ímpio e ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Então toma muito cuidado. Não anda com pessoas estranhas à fé. Anda na presença de Deus e não aceita estranhos na tua vida. Principalmente aqueles que têm intenção de minar a tua fé. No teu meio, no seu dia a dia, toma muito cuidado. Principalmente com as pessoas que você vê e te dá mau conselho. Porque Deus, Ele sabe quem você pode ser amigo e quem você não pode. O seu melhor amigo, sabe quem é? Seu amigo de todos, o melhor, o que não é infalível. O que é o melhor de todos, aquele que não falha, é Jesus Cristo. Se você tem Jesus Cristo, você tem a vida. Então, é uma armadilha para você cair em murmuração e contenda com seus pais e com seu próximo. Terceiro princípio, a inveja e o orgulho. Este aqui, meu Deus, isso aqui é inveja e o orgulho. Irmão, vamos lá, vamos ler sobre a inveja e o orgulho. Esse terceiro princípio aqui. Com a extraordinária felicidade, um doutor chamado Humberto Holden, ele diz o seguinte, que toda inveja é confissão de fraqueza e mesquinhez. Toda maledicência é atestado de raquitismo espiritual. Na verdade, difícil é tolerar derrotas próprias. Dificílimo é tolerar vitórias alheias. Então, vencidos pela inveja e adicionados pelo orgulho, Miriam e Arão fararam contra Moisés. Números capítulo 12, versículo 1 e 2. Coré, Data e Abirão pretenderam usurpar o sacerdócio e a liderança. Números capítulo 16, versículo 1 e 3 e capítulo 8, verso 10. Vamos ler na Bíblia sobre essa situação. Vamos lá. Miriam e Arão fararam contra Moisés. Números capítulo 1. Números capítulo 12, versículos 1 e 2. Olha aí, ó. Moisés havia casado com uma mulher de Etiópia. E Miriam e Arão começaram a criticar por causa disso. Eles disseram, será que o Senhor tem falado somente no meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram? Está vendo aqui como que eles reclamavam? Olha aí, reclamando. Inveja, irmãos. Inveja. Vocês estão percebendo a inveja? Inveja, irmãos. Inveja. Coré, Data e Abirão pretenderam usurpar o sacerdócio e a liderança. Números capítulo 16, versículo 1 a 3. Corá, filho de Issar, um grupo de famílias levitas de Coate, teve o atrevimento de se revoltar contra Moisés. Ele se juntou com 3 homens da tribo de Ruben. 2 deles eram filhos de Eliabe e se chamavam Datã e Abirão. O outro era On, filho de Perete, e Corá também chamou mais 250 israelitas de fama, que eram líderes escolhidos pelo povo. Eles foram juntos falar com Moisés e Arão e disseram, agora chega, todo o povo pertence a Deus. Vendo aí, ó. O Senhor. Cada um deles é de Deus. E o Senhor está no meio dele. Então, por que vocês querem mandar no povo de Deus? Tá vendo aí, ó? Eles também reclamavam. Eles também. Aqui é o orgulho, né, irmãos? Aqui é o tal orgulho. É aqueles que queriam ser orgulhosos, né? De fama, de famosidade. Agora vamos citar aqui as questões sobre o que é inveja e o que é orgulho. Vamos pesquisar. Inveja é o quê, irmãos? Inveja é o quê? Vamos pesquisar aqui o que é inveja. O que significa no dicionário a inveja?
Vamos ver. A inveja, vamos lá. A inveja é cobiça à vista da... É sentimento, ó, de cobiça em vista da felicidade, da superioridade de outrem, ter inveja de alguém. Sensação ou vontade indomável de possuir o que pertence a outra pessoa. Ela tem inveja do marido da outra. Ele tem inveja do seu chefe. Objetivos, bens, as posses que são alvos de inveja. Seu carro importado era a inveja dos vizinhos todos. Tá vendo aqui? Essa é inveja. É sentimento de cobiça à vista da felicidade e da superioridade de alguém. Ter inveja de alguém. Vendo? Sensação ou vontade indomável de possuir o que pertence a outra pessoa. É que nem Corá e, como diz lá no meu verso, é que nem Miriam e Arão. Eles estavam reclamando. Mas só Deus que está falando com ele. E nós, Deus não fala nada? Inveja, irmãos. Inveja. Eles estavam com inveja de Moisés. Nos dias de hoje, você tem lá um carro. Vamos supor no dia de hoje. Você tem um carro importado. O carro tem uma grana daquelas. Aí a pessoa que é fraca de fé, ela vai pensar, como que eu queria ter aquele carro, 0 quilômetro. Como que eu queria ter aquela riqueza. Como que eu queria ser milionário. Como que eu não queria ser uma pessoa dessa forma. Não é assim, irmão? Isso aí é inveja. A inveja é um desejo ruim, né, irmão? É a questão de você desejar algum bem da outra pessoa. Isso acontece muito com crianças. Você tem um carrinho melhor e o outro quer um carrinho melhor ainda. Isso é inveja, irmãos. Irmãos, isso aí é terrível. Isso é pecado, irmãos. Toma muito cuidado com a inveja desenfreada. Toma cuidado. Porque, irmãos, eu falo para vocês, a melhor coisa é nós ter pouco e sobre muito Deus nos colocará, irmãos. É melhor a gente ser pouco das coisas da terra e ter muito mais para receber de Deus do que ter das coisas, do que a gente ter ponto de invejar da outra. Deus não agrada da inveja e é um pecado tremendo, irmãos. Orgulho. O que é uma pessoa orgulhosa? Eu parei. Uma pessoa egoísta. Vamos lá. O que é orgulho? Orgulho é sentimento de satisfação com seus próprios feitos e qualidades, ou com realizações de outra pessoa. Tenho muito orgulho do meu filho. Sentimento de contentamento em relação. O Brasil me dá muito orgulho. Excesso de admiração que o indivíduo tem em relação a si próprio, baseado com suas próprias características, qualidades ou ações. De arrogância. É arrogância, irmãos. Arrogância. Tá vendo aí? É arrogância. Que tipo? Vamos supor. Olha, eu sou formado como melhor aluno. Eu sou melhor que aquele cara. Aquele cara não é nada. É isso, é aquilo. Isso aí é ser orgulhoso. Orgulhoso de si próprio. Presunçoso, podemos dizer também. Irmãos, o que é uma pessoa orgulhosa? Eu sou melhor que aquela. Eu tenho mais do que ela. Eu não tenho nada que isso aí. Isso aí é orgulho. Quantas pessoas orgulhosas tem nesse mundo, né, irmãos? Quantas pessoas maledicentes, né? Tendo só orgulho de si próprio. Tá vendo aí, ó? Eles são o quê? Como tá escrito aqui, ó, no dicionário. Eles são arrogantes. São pessoas arrogantes. Pessoas arrogantes. Antigamente, no tempo também dos israelitas, tinha gente arrogante também. Achando melhor que o outro. Achando esse mesquinho melhor que o outro. Isso aí causa murmuração e contenda. Óbvio. A sensação de briga. A sensação de reclamação do outro. Isso aí é inveja e orgulho também. Causa esse tipo de coisa. Causa briga e causa reclamação. Murmuração, toda hora reclamando da vida. Por causa da inveja e do orgulho. Isso aí, irmãos, nós não podemos participar desse tipo de coisa. Nós temos que saber, irmãos, esperar as coisas determinadas por Deus. As coisas, como fala assim, não cai dos céus. Claro que a pessoa tem que fazer sua parte, mas, irmão, no tempo que nós estamos, irmão, nós temos que guardar, irmão, das coisas
piores da terra. Sabe o que esse mundo é, irmão? O mundo é do maligno. O que você vai receber aqui na terra no final da tua vida? Se a tua vida, se você tem essa sepultura hoje, o que você ganhou nessa terra? Você pode ganhar a tua salvação? Pode ganhar a tua salvação, mas você pode ganhar também sua condenação. Melhor eu viver do pouco para Deus um dia me colocar no muito, lá na glória dele. Sobre muito te colocarei. A gente não tem que ficar aí, irmãos, preocupado com carros autolômicos da vida, com a casa mobiliada. Tudo passa, irmão. Tudo aqui na terra passa. Tudo aqui na terra é temporário. Nada é para sempre. É que nem o famoso que fala assim, ganhou o mundo inteiro, mas perdeu sua alma. Vocês entendem, irmãos? Isso é você ter inveja e você ter orgulho da pessoa. Vamos pro último. Medo. Irmãos, o medo. Irmãos, eu tenho medo de raio. Não vou mentir para vocês, não. Acho que eu já contei aqui, né, irmãos? Mas vamos lá, o medo. Medo é um parasita, irmãos, que rouba a vitalidade da vida normal e abre a porta para a entrada do poder maligno. Tá vendo aí, ó? O medo é uma das armas mais eficientes do diabo. O medo paralisa a ação, transtorna a mente e pode levar o indivíduo ao desespero. Após relatório de 10 espiãs, o medo se alastrou, levando o povo a uma rebelião de consequências imprevisíveis, se não fosse a interferência do Senhor. Né? Números capítulo 13, versículo 32 e 33. 13, capítulos 13, versículo 32 a 33. Assim espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Eles disseram, aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. E os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes e descendentes de Anak. Perto deles, nós nos sentíamos tão pequenos como gafanhotos. E para eles também parecíamos gafanhotos. Olha aí, irmãos. Que coisa pesada que a pessoa falou, né? É medo, irmãos. Como eu tô com medo. Irmãos, quem que não tem medo do escuro? Quem que não tem medo, irmãos, de você ser picado por um enxame de abelhas? Quem que não tem medo de uma cobra? Quem que não tem medo de um escorpião? Quem que não tem medo de aranha, de barata? Cada um de nós tem medo, irmãos. Cada ser humano tem medo de alguma coisa. Então, irmãos, o medo é uma arma maligna. Satanás, ele usa do nosso medo para nos derrubar da presença de Deus. Irmãos, eu não vou mentir para vocês. Eu tenho medo de raio. Só que eu sei que tem um Todo-Poderoso que me guarda. É Deus, irmão. Deus já me guardou de raio. E eu falo, eu já enfrentei meu medo um monte de vezes. E, irmãos, a gente tem que enfrentar os nossos medos com coragem. Deus não gosta de pessoas covardes para servir a Ele. Então, vocês têm que combater o medo de vocês. Aquilo que mais atrapalha na vida de vocês. Você tem medo do quê? Medo do escuro? Medo de você ficar sozinho? Etc. Todos nós temos medo, irmão. E é uma forma de Satanás minar a nossa fé. Ele usa do nosso medo para nos derrubar. Então, propriamente dito nos números, o pessoal ficou com medo. Não é? Vamos continuar aqui para vocês entenderem o que ele está querendo dizer. Até o verso 10. Então, naquela noite, todo o povo gritou e chorou. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram, seria melhor se tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo neste deserto. Por que será que o Senhor Deus nos trouxe para essa terra? Nós vamos ser mortos na guerra, e as nossas mulheres e nossos filhos vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. E diziam uns aos outros, vamos escolher outro líder, e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram no rosto no chão diante de todo o povo. E Josué, filho de Num,
e Caleb, filho de Jefoné, 2 dos líderes que haviam espionado a terra, rasgaram suas roupas em sinal de tristeza e disseram ao povo: a terra que fomos espionar é muito boa mesmo. O Senhor, Deus, nos ajuda. Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Vendo aí? Glórias a Deus. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenham medo. Apesar disso, o povo ameaçou matá-los a pedradas, mas de repente todos viram a glória do Senhor aparecer sobre a tenda sagrada. Ou seja, irmão, Deus guarda a gente. Se precisar interferir, irmão, na situação, Deus interfere e faz nós enfrentar o medo o nosso medo diante da coragem que eles nos dão, irmão. Então, irmãos, como é de se esperar? As contendas, irmãos, as murmurações que a gente falou aqui e as rebeliões contra o Senhor e contra os seus escolhidos, eles vão acarretar, irmão, consequências terríveis. Você vê só o que acontece por essas características? As consequências que acontecem, irmão, com as rebeliões? E foi isso que aconteceu. Então, agora, nessa segunda parte aqui do assunto, nós vamos falar os efeitos das rebeliões. E vamos dizer, irmãos, o quanto que isso não agrada a presença de Deus. Então, falando por intermédio do profeta Oséias, o Senhor ele deixa bem claro que os males que sobrevieram a Israel decorreram de suas próprias culpas. É que nem fala, o que você vai plantando, você vai colher. A tua ruína, ó Israel, vem de ti. Oséias capítulo 13, versículo 9. Essa mesma verdade está contida em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39. Neste capítulo sóbrio, verificamos que a contenda e a murmuração no meio do povo de Deus produz, entre outros, os seguintes efeitos negativos. Efeitos negativos. Agora vamos falar dos efeitos negativos que isso gera, né, irmãos? Que isso gera dessas consequências. Mas vamos passar aí em Oséias, capítulo 13, versículo 9. Povo de Israel, deixe de se alegrar. Pare de fazer festa como os outros povos fazem. Vocês abandonaram a Deus e adoraram ídolos. Em todos os terreiros, onde o trigo é maiado, vocês se venderam como prostitutas ao Deus Baal e gostaram do pagamento que receberam dele. Lamentações, capítulo 3, versículo 39. Por que nos queixarmos da vida quando somos castigados por nossos pecados? Por que nós queixamos da vida quando somos castigados por nossos pecados? Irmãos? Vou dar uma pausa rápida aqui, botar uma aguinha e já volto. Então, irmão, vamos continuar aqui a explicação, né? Eu estava explicando o seguinte aqui. Glória ao seu santo nome. Que a gente, irmão, tem consequências dessas rebeliões que elas acontecem. Então, irmão, todas essas coisas que a gente vai citar da consequência dessas rebeliões desagrada e muito a Deus, irmãos. Vocês podem ter certeza. Então, esse capítulo sóbrio, a gente verifica que a contenda e a murmuração no meio do povo de Deus produz os seguintes efeitos negativos. Quais são eles? Vamos falar o primeiro. Primeiro de tudo, entristece e irrita o Senhor. Aí é você entristecer e irritar o próprio Deus que criou os céus e a terra. Vamos ler o que Deus fala aqui, ó. Queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades do arraial. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Está vendo? O Senhor reclamou. Deus acabou entristecendo-se e irando contra aquele povo. Lembram do bezerro de ouro que eles construíram?
Moisés foi lá e conversou com Deus. Né, irmãos? Fez as tábuas dos 10 mandamentos. Enquanto isso, o povo se rebelou contra Deus, construiu suas imagens de escultura. No caso, o que eles fizeram? Fizeram de ouro. Demorou tanto. Quando ele chegou, Deus falou para ele lá, que está virado lá com o povo. Ele desceu e pegou o povo, fazendo aquela festa com aquele Deus lá deles, né? Pegou aquele bezerro, quebrou ele inteiro, e a ira de Deus caiu sobre eles. Irmãos, o que Deus fez com aquele povo foi terrível. Então, irmãos, acende a ira e irrita o Senhor. Lembra que eu falei para vocês que tem 7 coisas que Deus abomina? Então, Deus não agrada daquele que causa contenda entre os irmãos, seja dentro da casa, do lar que você mora, seja dentro do templo de igreja que você vai, ou seja, a sua placa de igreja, seja no teu dia a dia. Deus não agrada daquele que semeia a contenda entre os irmãos. Ele irrita o Senhor. Pode ter certeza que irrita e tem consequências para Deus. Segunda coisa que acontece, desanima o líder. Em Números, capítulo 11, versículo 15, de 11 a 15, temos o registro comovente da angústia de Moisés. Ele se queixa do fardo pesado que ele estava carregando, né, irmãos? Ele considera o mal aquela tarefa e deseja morrer. Quantas vezes temos sido também motivo de tristeza, de amargura e de desânimo para os guias espirituais que o Senhor tem dado, irmão? Irmãos, vamos supor que você serve a Deus unicamente na tua casa. Sua família vive de contenda, sua família vive de luta, você fica que nem fardo pesado na tua casa. Você fala, Senhor, tem misericórdia, Pai. Eles não entendem a verdade, é só contenda, é só revolta, Senhor, o que eu faço? Você fica como se tivesse um fardo pesado carregando em você mesmo. Isso acontece no dia a dia do dia de hoje, irmão. Às vezes, irmão, só tem um crente dentro da casa que verdadeiramente serve a Deus. E o povo não dá valor. Você avisa de tudo qualquer jeito. E a pessoa não quer ouvir a verdade. Você acaba se desanimando. Você fala, Senhor, por que que eu estou carregando esse fardo pesado na minha vida? Sabe, irmãos? A gente chega a reclamar para Deus. Eu passei por isso quando eu trabalhava na indústria. Eu chegava às vezes a reclamar, Senhor, tem misericórdia. Olha o jeito que o povo me trata. A gente sabe, Pai, que a gente é desprezado nesse mundo. Mas, irmãos, um dia, toda essa lamentação, toda essa injúria vai acabar, irmãos. Lá em Números, capítulo 11, olha o que Moisés falou para Deus. A partir do verso 11 a 15. Ó. E disse Deus, o Senhor, por que me tem tratado tão mal? Por que estás aborrecido comigo? Por que me deste um trabalho tão pesado de dirigir todo esse povo? Ele disse para Deus, ele desabafou para Deus. A gente não desabafa para Deus quando ele passa situações pesadas, irmãos? Eu não fiz esse povo, nem dei a luz a gente. Por que me pedes que faça como uma babá e os carregue no colo como criancinhas a terra, que juraste dar a seus antepassados? Até Moisés reclamou, irmãos. Onde poderia eu conseguir carne para dar a todo esse povo? Eles vêm chorar perto de mim e dizem que querem comer carne. Eu sozinho não posso cuidar de todo este povo. Isso é demais para mim. Você vai me tratar desse jeito? Tem pena de mim? Mata-me. Se gosta de mim, não deixes que eu continue sofrendo desse jeito. Você vê só, irmãos, como que ele desabafou a Deus? Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Quantas vezes que você vê esse fardo você carregando na tua casa e você considera tão pesado que você não sabe nem o que fazer? Sabe quando acontece o desânimo que provoca a murmuração e a contenda? Você desanima. Você vai para o teu quarto, vai no teu particular e pede a misericórdia de Deus. Senhor, o que eu faço? Olha a situação que eu estou passando, Senhor. Olha a minha vida, Senhor. Misericórdia. Olha essa situação do meu lar, Pai. Tem misericórdia de mim, me proteja, Pai.
Mostra para mim o que eu tenho que fazer. Você se desanima. Mas você, usado pelo Espírito Santo, você vai pedir a orientação de Deus. Você vai buscar o entendimento do motivo de sua tristeza, de sua amargura e de seu desânimo com os guias espirituais que o Senhor tem dado, irmãos. Então, irmãos, quem que não fica desanimado uma vez na vida? Quem que não fica triste e não busca uma solução daquela situação? Você vai conversar com Deus e Ele é infalível, irmãos. Aleluia, pelo santo nome. Ele sabe, irmãos, que o fardo que a gente carrega é pesado. Quem que não carrega fardo pesado, principalmente em casa, não tem só um que sabe a Deus? Então, irmãos, não se preocupa. Deus, Ele é poderoso para te dar uma solução daquela situação. E acalma e tranquiliza a tua alma. Terceiro, retarda a caminhada. A murmuração de Miriam e Arão contra Moisés impediu o progresso na caminhada durante 7 dias. Números capítulo 12, versículo 15. Que solene ensinamento para a nossa marcha no deserto. Números capítulo 12, versículo 15. Assim Miriam ficou 7 dias fora do acampamento. E o povo não partiu dali enquanto ela não foi trazida de novo para o acampamento. Tá vendo aí, ó? Ela reclamou. Você vê só como que essa situação acontece? Você quer ficar sozinho. Você cansa de tanto sofrimento. E você quer ficar isolado um tempo. Longe da vista do inimigo. Então, irmãos, a gente sabe que retarda a nossa caminhada para Deus. Irmão, se você participa de uma contenda, uma revolta, sabe, você fica perdido. Fica perdido no que vai fazer. E retarda o nosso entendimento com Deus e a caminhada do Espírito Santo, irmãos. Então, irmão, não fica parado no meio do caminho, caminha. Pega a tua cama e anda. Muito comprido é seu caminho. Jesus falou isso para aquele lá que ele curou. Aleluia, que estava até enfaixado, inclusive. Não estava conseguindo andar. Jesus deu a liberdade de ele andar de novo. Pega a tua cama e anda. Muito comprido é teu caminho. Então, anda, não retarda a tua caminhada. Mesmo com prova, mesmo com luta, mesmo com pedra. Mesmo com contenda, a murmuração que acontecer na tua casa, lá fora, no dia a dia. Fica longe da contenda. Deus não é um pai de confusão. E fique em paz, porque Deus tem todas as soluções possíveis na tua vida. E acalmar essas situações difíceis. E te acalme, deixa ser alegre, para servir a Ele, espírito e verdade. E aumenta mais o seu entendimento com Ele. 4. Priva o povo de bênçãos maiores. Vencido pelo medo, Israel é condenado a não entrar na terra prometida até que a primeira geração pereça no deserto. Aonde aconteceu isso? Números, capítulo 14, versículo 26 a 32. Nós vamos ler agora aqui. Olha o preço aonde isso leva, irmãos. E o Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Até quando vou aguentar esse povo mau que vive reclamando contra mim? Diga a essa gente o seguinte: juro pela minha vida que darei o que vocês me pediram. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vocês serão mortos e o corpo de vocês serão espalhados pelo deserto. Vocês reclamaram contra mim, e por isso nenhum de vocês que tem 20 anos de idade ou mais entrará naquela terra. Eu jurei que os faria morar lá, mas nenhum de vocês entrará naquela terra, a não ser Caleb, filho de Josué, e Josué, filho de Num. Vocês disseram que seus filhos seriam presos, mas eu vou levar esses seus filhos para a terra que vocês rejeitaram, e ali será o lar deles. Porém, vocês morrerão, e o corpo de vocês ficarão nesse deserto. Vocês vê só que coisa pesada que Deus falou? A pessoa ficou vencida pelo medo. Os israelitas só reclamando de comida, só reclamando daquilo, só reclamando daquilo outro. Né, irmãos?
Deus acabou condenando Israel a não entrar na terra prometida, até que a própria primeira geração pereceu no deserto. Outro exemplo, irmãos, que retardou as bênçãos maiores. Sabe uma pessoa que Deus podia ter libertado? Acabe. Quantas vezes que Deus estendeu a mão para o rei Acabe para trazer para a glória de Deus e ele renegando, aceitando as mentiras de Jezabel, aceitando adorar os seus ídolos, né, irmãos? Ele acabou perdendo a salvação, né? Então, é como fala, Deus priva você de bênçãos maiores. E no dia de hoje, sabe qual que é a maior bênção? Sabe qual é o maior presente que Deus vai te dar? O povo que está limpando as vestes no sangue do concerto eterno, Jesus Cristo. Você está sendo preparado para uma bênção maior, que é o arrebatamento. E quando você for arrebatado, você vai estar na glória de Deus. Você vai receber um tesouro que você nunca recebeu desde a geração dessa terra. Desde que a terra foi criada, desde que esse mundo foi criado. Você imagina você receber uma grande casa nos céus, onde fica ruas de ouro, onde as casas são formatos de ouro, onde o lugar é reluzente com a luz de Deus. Irmãos, é um lugar maravilhoso. Só vai entrar quem salpicou suas vestes no sangue do concerto. Então, pensa. Você vai ter uma bênção maior lá na glória. Nexe a si próprio e anda nos caminhos de Deus. Para de reclamar, para de ficar brigando. Anda na presença de Deus. Porque senão, irmãos, vai ter um preço a pagar na grande tribulação, no fogo do refinamento, na angústia de Jacó. Você vai ter que negar aquela marca. E se você aceitar, você está condenado. E vai perder a bênção na toda a eternidade. Você vai perecer no lago de fogo. É isso que o pessoal quer, irmãos? O pessoal que anda nesse mundo, andando com seus pecados, andando com seus direitos, andando no engano. Então toma muito cuidado. Uma das consequências que Deus vai dar na tua vida é que você não será arrebatado, mas ficará para o fogo do refinamento da grande tribulação. Você vai ficar fora de uma bênção maior e vai receber um castigo maior de Deus. Então pense, raciocine. O arrebatamento não aconteceu ainda, mas ele vai acontecer mais cedo do que vocês imaginam. Então, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E outra coisa que eu vou dar de conselho aqui para vocês, antes de encerrar. Jamais na tua vida se envolva com contenda. Se ter briga na tua família, briga na rua, ficar longe, se reserva no sangue do concerto. O inimigo, ele quer que você anda com a briga, com a contenda, que você disputa, que você briga com todo mundo, que você discuta, que você reclama da tua vida. Porque na conclusão desse estudo, nós diz o seguinte: em semelhança com Israel, a gente é tentados pelo diabo, né, irmão? A contender e a murmurar, não é? Nesses momentos, irmãos, é muito importante nós lembrarmos do conselho para o nosso bem. Porque o Senhor dá a seguinte regra para nós: quando os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante de terem visto as minhas obras, nem murmureis como alguns deles murmuram, e nem foram destruídos pelo exterminador. Vocês entendem a importância? Então, se você tem filho, filha, procura não contender com seu filho. Ensina a ele a palavra de Deus. Se o seu amiguinho, sua amiguinha que está levando você para contender ou murmurar, se a pessoa, seu pai está dando bom conselho para você, de você desviar desse mal, aceita o recado. Sua mãe sabe o que faz na tua vida, para te orientar na verdade. Não contenda, não reclama. Aceita a correção. Até o próprio Deus corrige a quem ele ama. Não fica participando de briga, de contenda. Não reclama da tua vida. Anda nos pés de Deus. Deus está aconselhando aqui. Porque para você poder entrar nos céus, você tem que ser uma pessoa boa. Tem que ser uma pessoa educada. Uma pessoa que respeita o próximo. Uma pessoa que tem amor ao próximo. Uma pessoa que não reclama da tua vida. Uma pessoa que não murmura dos outros. Né? Não faz fofoca. Uma pessoa que não vive brigando. Né? Contendendo um com o outro. Porque vocês veem a sua consequência. Uma coisa que Deus odeia é o quê? Está escrito na Bíblia.
Ele detesta aquele que semeia a discórdia entre os irmãos. Ele não gosta disso, irmãos. Vocês podem ter certeza. Então, a partir de hoje, raciocine nesse estudo. E não fique murmurando e contendendo nem com o seu irmão, nem com a sua família, nem com o seu dia a dia. Anda nos pés de Jesus. Porque Jesus está voltando. E ele vai pegar esse mundo de surpresa. Se você ficar brigando, contendendo, você vai ficar por fogo do refinamento da grande tribulação. A Bíblia é bem clara quando ela diz que ninguém sabe o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mas estejam certos, a Bíblia vai cumprir. E pegará esse mundo de surpresa. Então não anda no meio de contenda. Deus não é um pai de confusão, tá bom? É isso, irmãos, esse estudo. Fiquem com a paz de Deus. Se reservem. Não reclama da tua vida. Aceita a correção de Deus. Anda nos pés de Deus. E Deus com certeza se restituirá do resto, tá bom? Bom, fiquem com a paz de Deus. E até mais, irmãos. Se Deus quiser, tá bom? Fui, irmãos. E que Deus quiser, eu tenho certeza que esse ensinamento vai fazer você andar nos pés de Deus. Tá bom? Glórias a Deus. É esse o assunto, irmão. Sobre murmuração e contenda. Não se envolvam. Não andam como israelitas, vivendo reclamando da vida e vivendo brigando com as pessoas. Deus não agrada disso. Porque Deus é um pai de amor e de misericórdia. Mas se você causar a revolta de Deus, ele também é fogo consumidor. Então toma muito cuidado por onde você fala, por onde você caminha. Tá bom? Glórias a Deus. Fiquem com a paz de Deus e até o próximo podcast, se Deus quiser, na palavra viva e eficaz, verdadeira. A paz de Deus a todos. Fui!